Fala pessoal, beleza? Felipe Marques aqui. Você é daquele ou daquela que ao ter um evento doloroso em uma região específica por algum tipo de atividade diária, você sente fobia, você tem medo de movimentar aquela estrutura? Pois saiba que isso é totalmente possível de evitar, de você ter medo, e você pode mover aquela estrutura e eu vou te explicar por quê. Eu tive há poucos dias um evento doloroso na coluna por ter carregado um vaso de maneira inadequada, e não somente isso, num momento não muito propício. Você pode pensar, Ô Felipe, mas você treina força, você treina pesado, você é profissional de educação física, isso não podia acontecer. calma lá, vamos explicar as coisas e você vai entender o meu ponto. No dia anterior eu tinha treinado membros inferiores, o segmento inferior todo de maneira exaustiva. Faz parte do meu planejamento, tenho condição de fazer isso, não tem problema nenhum. Só que os dias seguintes, os 2 dias seguintes, as 48 horas até 72 horas depois da minha sessão de treinamento, eu estou em fase de recuperação tecidual. Eu tive o dano muscular, uma expressão de dano muscular mais severa. Todo o meu organismo estava preparando para regenerar minhas células musculares. Então, nesse momento, eu tenho perda de flexibilidade, perda de potência e performance muscular, totalmente normal. Aí o bonitão aqui vai lá tentar carregar um vaso, porque a gente estava pintando aqui fora, carregar um vaso mais de 35 quilos para um lugar. E você sabe que vasos não foram feitos para ser segurados de maneira tão fácil como equipamentos de treinamento. Os equipamentos de treinamento foram feitos para ser manipulados de forma simples, prática e segura. Por isso que a gente não costuma ter problemas com barras, com anilhas, porque eles foram projetados para serem fácil assimilação e de segurança. O vaso de planta não foi feito para isso. Beleza. O bonitão foi lá, o membro inferior cansado. Primeira coisa que fica exposta quando você tem um membro inferior cansado e vai carregar peso do qual você precisa usar o membro inferior: coluna vertebral, principalmente a coluna lombar. Aí o bonitão, no meio do carregamento, do deslocamento do vaso, sente uma fisgada na coluna, no lado inferior esquerdo, na coluna lombar, parecendo que enfiou uma agulha que botou Demônio. e aí imediatamente tende a cessar o esforço que estava fazendo. A maioria das pessoas pensa o seguinte, a primeira reação: Nossa senhora, e massagem, e gelo, com bolsa de água quente. e remédio, anti-inflamatório, analgésico, enfim. Obviamente que depende do nível da dor, de como foi a dor, como foi o processo que aconteceu para a gente estudar. Mas de maneira global, isso ocorreu porque foi manipulado de maneira errada a estrutura. A estrutura recebeu uma sobrecarga da qual não devia. O que foi feito? Errado. Ao passo que, se você movimenta a estrutura cometida de maneira certa, com a sobrecarga mecânica adequada, um peso adequado, você vai estimular a regeneração tecidual, a regeneração do segmento que foi acometido. Então, não precisa ter fobia. É normal a gente querer não movimentar aquilo que está doendo, super normal. Mas essa fobia pode trazer mais danos para você. Você vai sempre tentar proteger aquela região e às vezes pode acometer outra por tentar proteger aquela região. Seu organismo está numa parte defensiva de fornecedor, para que você não tenha muita sobrecarga ou não manipule aquela região já acometida de maneira mais irregular ainda. Só que você pode fazer exercícios corretivos e ajudar a diminuir a dor. E quando você estimula o organismo com exercícios de força corretiva, você alivia as tensões, não somente muscular, articular, mas também ajuda a criar um ambiente anti-inflamatório. Os músculos conseguem produzir substâncias que ajudam, que são substâncias anti-inflamatórias. Portanto, a maioria das pessoas tende a ir para o lado do medicamento, para o lado do repouso, não tem problema, é uma opção, mas esquecem de fazer às vezes, ou tem medo de manipular a peça, a região acometida. O que eu fiz? E muita gente fala: Você é doido, Felipe? não sou doido. Tem evidência para isso. Tem estudos que apontam que isso é possível desde que tenha alguém que saiba fazer, que entenda daquilo. Então eu fui lá, acabei de ajudar a levantar os vasos, guardar os vasos. Peguei meu pezinho, peguei as minhas caneleiras ali que eu tenho e comecei a manipulação da coluna e exercícios que envolviam a coluna de maneira lenta, progressiva. Fiz as minhas inclinações laterais, porque os músculos que foram acometidos na região inferior da coluna, no lado lombar,
no lado esquerdo, estava mais ali para o longuíssimo, o ilho costal e o quadrado lombar. São músculos que fazem principalmente a inclinação lateral do tronco e a extensão ou a hiperextensão da coluna. Então eu exercitei controladamente estes movimentos e exercícios acessórios que envolvessem a estabilização, bem controladas por esses músculos também. Então fui ali, fiz o meu Romanian Deadlift, meu deadlift também, fiz as inclinações laterais, fiz alongamentos bem leves de inclinação lateral do tronco, fiz isso por volta de 4 a 5 séries submáximas, e são movimentos que eu já havia realizado até no treino anterior, movimento de extensão do quadril, deadlift, e ao passar de algumas horas já veio o alívio da dor. Agora, estou dizendo que você tem que fazer isso? Não, eu estou dizendo que há uma opção que pode ser feita ao invés de modelos tradicionais de tomar remédio e entender também como que você acometeu aquela estrutura. O que você fez? Qual foi o movimento? No meu caso, eu já sabia o que tinha acontecido, porque eu tenho experiência, eu conheço, e eu sei que eu também me machuquei, eu sei o meu caso. Então eu fui lá e manipulei a minha estrutura, que já estava cometida, e consegui ficar sentado ao restante do dia, no mesmo dia que eu tinha sentido, que eu tinha me machucado, consegui ficar sentado por um longo período sem ter aumento do desconforto, um aumento do dano naquela região. E o que eu fiz? Treinei. Força, força, trata, força, previne, força, cura. Agora, somente profissionais capacitados conseguem fazer isso. Todo mundo tenta ir pelo lado tradicional, quando a gente já tem evidências que existe um outro lado, que você nem precisa tomar medicamento, muito menos ficar em repouso. É preciso também entender que a gente pode perder o medo, a fobia de manipular a estrutura que foi acometida. Não precisa ter medo, desde que a manipulação da estrutura seja correta, porque quando você machuca, a manipulação foi incorreta, foi impensada, não agiu com um pensamento adequado. Então essas coisas geralmente acontecem no impulso. A gente faz um movimento errado, que pode ter sido um estupim também. No meu caso, eu já estava com as pernas cansadas, eu não deveria ter feito isso. Então a gente saber o que aconteceu, como aconteceu, a estrutura que acometeu, e ter alguém que saiba nos guiar, a gente pode evitar de tomar medicamento e até ficar de repouso, fazer exercícios de força corretiva. Então se você é desses aí que teve uma dor aguda na estrutura, saiba que aconteceu foi de forma que você se portou e manipulou a estrutura de forma errada. Interessante é entender e corrigir isso. E também deixar claro que foi um evento agudo na maioria das vezes, ou crônico repetidamente feito errado. E aí a gente faz o quê? O contrário, manipula a estrutura de maneira seguida, de forma correta, estimula a produção de substâncias anti-inflamatórias por meio da manipulação muscular, por meio da força. E aí a gente consegue criar um mecanismo natural de anti-inflamatório, sem o uso de drogas ou analgésicos, ou coisa do tipo. Então não tenha medo de manipular a estrutura que foi acometida, mas procure profissionais que saibam e que entendam disso para aliviar a sua dor. Volto a reforçar que são poucos profissionais que entendem da manipulação de exercício, de manipular a dor com exercícios de força. Quem desconhece pode agravar o problema e te trazer mais sequelas. Espero que tenha ficado claro, espero que você tenha gostado deste conteúdo. Lembre-se de procurar profissionais capacitados para te ajudar no tratamento da sua dor ou de algum acometimento ósteo-mioarticular, osso, músculo, tendão e articulação. Não tente fazer aquilo que você não sabe fazer. Procure gente que conhece, evite problemas maiores. Eu vou ficando por aqui, lembrando, saúde, paz, estudos, valeu!